boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, no seu coração. Que a doce presença do nosso Senhor esteja cada vez mais intensa, mais brilhante, mais envolvente na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo mais que faz parte da sua vida, no seu empreendimento, na sua profissão, no seu ambiente de estudo, no seu local de trabalho. Que a doce presença do Senhor Jesus seja o diferencial na sua vida. Eu faço votos que neste momento, nosso Senhor Jesus, na pessoa do Consolador que Ele prometeu que nos enviaria, o Espírito Santo, se manifeste e de uma forma única e especial se faça presente aí onde você está. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele está em toda parte. Ele é onipresente. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. E Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. O Deus a quem nós servimos é perfeito. Ele é santo. Ele é poderoso. Mas ao mesmo tempo, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é tardio no irar-se, mas pronto a perdoar. Ele é amor, Ele é generoso, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é único, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é tudo em todos. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso escudo. Ele é o socorro bem presente na hora das tribulações. Ele é Deus conosco. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele está vivo. Ele habita no meu coração. Ele é o príncipe da paz. Ele é Deus forte, majestoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor de toda a terra, Criador de tudo que há. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Olha só, quantos adjetivos que nós encontramos na narrativa bíblica, e eu não disse todos, foram só alguns aqui que foram passando pela minha mente, vindo à minha memória. E em algumas frases, em poucas palavras, veja quanto se pode dizer a respeito deste Deus a quem nós servimos. Verdadeiramente, precisamos confiar nele, porque ele é tudo o que nós precisamos. Ele representa a resposta que nós necessitamos. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele tem um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Aliás, a Bíblia nos mostra que o nome que ele recebeu do Pai é diante deste nome que um dia todo joelho se dobrará, que toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Diante desse Deus maravilhoso, o que mais podemos dizer? Senão, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso demais. Ele é nosso Pai. E Ele se importa comigo e com você. Se você está aí hoje, você só está aí porque Ele se importa com você. Ele te deu a vida. Ele te deu o ar para você respirar.
Ele soprou sobre você o fôlego de vida. Ele fez de você alma vivente. Tudo que temos, tudo que somos, é dele. A Bíblia nos ensina que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A sua vida existe graças a ele. Sim, recebemos geneticamente a vida dos nossos pais. Você é fruto de seu pai e de sua mãe, da carga genética que eles transferiram para você. Mas antes disso, a Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos separou para o louvor da sua glória e nos deu a oportunidade de vivermos ao seu lado. Foi ele quem permitiu que viéssemos ao mundo, através sim da vida dos nossos pais. Por isso devemos ser gratos aos nossos pais. E a Bíblia nos ensina que devemos honrá-los, a fim de que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. Mas isso não diminui a poderosa obra do Senhor, que é o autor de toda a vida. Pelas suas mãos o homem foi feito. O primeiro homem foi feito do pó da terra pelas mãos do próprio Deus. E nas narinas daquele homem feito de barro, Deus soprou seu fôlego de vida, o seu espírito. O sopro ali quer dizer espírito. Portanto, ele colocou em nós também, em Adão, e de Adão, em toda a sua semente, em toda a sua descendência, o fôlego de vida e o código genético do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. E tudo isto nós não podemos perder de vista. E isto também nos auxiliará a mantermos firme a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção de que Ele cuida de nós. Independentemente das dificuldades e das aflições que você venha experimentando nos dias de hoje. A humanidade, de um modo geral, passa por momentos difíceis. Imagino que, assim como eu, você também não esteja blindado e totalmente imune a tudo o que está acontecendo. Mas mesmo em meio a esses momentos tão delicados, tão exaustivamente cansativos e duros pelos quais temos passado, precisamos nos lembrar quem somos, de quem somos e quem cuida de nós. Lembre-se, você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. E as promessas sobre mim, sobre você, são inúmeras. Mas, para viver este grande privilégio de desfrutar das promessas de Deus, precisamos tomar posse do que Deus tem para nós e perseverar na caminhada. Como ministrávamos ontem, a palavra de ontem foi muito especial. Se você não teve a oportunidade de assisti-la, assista. Está disponível em todas as mídias do Facebook, do Instagram e do YouTube. Perseverar na caminhada.
precisamos nos lembrar que a questão não é a caminhada em si, mas o porquê nós caminhamos. E nós caminhamos por causa da presença do Senhor. Essa presença faz diferença. Essa presença, essa doce presença, faz toda a diferença. E durante o dia, eu preciso me lembrar e exaltar a Deus, e agradecer, e louvar, e adorar, e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Queridos, tome posse. Independente se a economia vai mal, se a política vai mal, se a saúde no mundo vai mal, o servo de Deus vai bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha a presença dele. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a tua presença, Senhor. Tome posse nesta noite dessa doce presença de Deus. Vocês que já entraram, já estão comigo, o Léo, a Fabiane, a Dulce, que tem sido aí presentes sempre, fiéis ouvintes da palavra de Deus. Vamos juntos tomar posse e conquistar essa doce presença permanentemente na nossa vida. Importa que nós caminhemos na direção da presença de Deus. Nada mais vale a pena, nada mais importa, nada mais é relevante se não for a presença do Senhor. Lembram quando Jesus perguntou aos seus discípulos, visto que muitos estavam indo embora, Jesus perguntou para os seus discípulos assim: vocês também querem ir? E Simão Pedro declarou em nítida e clara voz a Jesus: para onde nós iremos? Se somente tu tens palavras de vida eterna. Queridos, para onde nós iremos? Para onde você vai? Para onde eu vou? Se somente Ele, Jesus, tem as palavras de vida eterna das quais precisamos. É a tua presença, Senhor. E a palavra de Deus, a gente tem afirmado isso aqui claramente. A palavra de Deus basta. Porque Ele não é homem para mentir, não é filho de homem para que se arrependa. Acaso, se Ele falou, Ele não vai cumprir? Conforme está escrito lá em Números 23, 19. A palavra de Deus nos basta. E a palavra que eu tenho para liberar sobre a sua vida é que Deus, através da sua presença, Ele entrou na sua causa. Você tem apresentado? Ontem eu fiquei de madrugada com os joelhos dobrados num projeto que Deus tem colocado em nosso coração e está amadurecendo. Eu estive em oração com os joelhos dobrados, apresentando as causas ao Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus nesta noite, aleluia, Deus entrou na minha causa. Declare você também: Deus entrou na minha causa. Deus entrou na minha causa. Eu não sei se você hoje tem experimentado a mesma sensação dos discípulos quando Jesus morreu e foi sepultado. E eles ficaram reunidos com as portas trancadas, com medo dos judeus, desorientados, tristes. Eu não sei se você tem vivido dias assim, mas eu quero te dizer em nome de Jesus nesta noite, como disse ontem, queridos, é nesta hora que a presença de Deus se manifesta, como Jesus apresentou-se para aqueles homens e mulheres, e mesmo com as portas trancadas, Ele apresentou-se, se pôs em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia. Quero liberar essa palavra também sobre você nesta noite. Paz seja convosco. Declare com fé, declare com esperança: Deus entrou na minha causa.
Esqueça que as portas se fecharam. Eu gosto muito de um cântico do cantor gospel Kleber Lucas, que diz: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E o cântico continua dizendo: Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não estou sozinho. Não estou sozinho. Porque Deus cuida de mim. Não ando sozinho. Não estou sozinho. Pois sei, Deus cuida de mim. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus cuida de você. Toma posse dessa palavra. Se agarra com essa palavra, igual Jacó se agarrou com aquele anjo do Senhor. Toma posse mesmo. E com toda a força declare: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Não tenha medo. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo das muitas lutas e aflições que tem vivido. Ao invés disso, declare: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Como nós lemos ontem, quero reler apenas alguns versículos do Salmo 46. Você leu? Teve a oportunidade de ler o Salmo 46, capítulo 20 de João, capítulo 24 de Lucas? É precioso ler e meditar na palavra de Deus. Olha só o que a Bíblia nos diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha Deus cuidando de mim aqui. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma. Lembre-se que Ele é Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Queridos, nesta noite, noite de vitória e de bênção, a ordem é avançar. Não recuar, jamais. Não desanimar na caminhada, não desistir, não se deixar abater, de jeito nenhum. A ordem é avançar. E avançar debaixo das asas do Senhor. Avançar na direção da presença de Deus. Avançar rumo ao que Deus tem preparado para a sua vida. Eu quero te dizer algo nesta noite de uma maneira muito poderosa. Não desista. Não desista. Não desista. Tenha coragem para viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são muito maiores que os seus e que os meus. E os sonhos de Deus são para aqueles que têm coragem. Não para aqueles que se acovardam, se escondem e fogem. Mas para aqueles que se dispõem. Você começa a ler a Bíblia e quando Deus chama os seus servos, aqueles verdadeiramente fiéis, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como Moisés, como Josué, como Gideão. Quando Deus falava com eles,
Eles diziam: eis-me aqui, Senhor. E eles viveram os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são para aqueles que têm coragem. E eu te convido nesta noite a ter coragem para viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. E alguém poderia dizer assim: mas quem sou eu? Querido, não desista. Você só está aqui hoje, escute o que eu vou dizer. Você só está aqui hoje porque alguém não desistiu de você. Vou repetir. Você só está aqui hoje porque alguém não desistiu de você. Eu só estou aqui hoje porque alguém não desistiu de mim. Mesmo quando eu errei, mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu caí, mesmo quando eu tropecei, alguém não desistiu de mim. E é por isso que eu estou aqui. Você está aí porque alguém não desistiu de você. Inclusive, Jesus jamais desistiu de você. Tenha coragem. A ordem é avançar. Deus escolhe aqueles que muitas vezes não são vistos pelas outras pessoas. E é sobre isso que eu quero refletir na palavra de Deus com você hoje. Deus não escolhe o famoso. Deus não escolhe o importante. Deus não escolhe o poderoso. Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem está no coração dele. Deus escolhe aquele que não é visto pelas pessoas, muitas vezes. E é justamente sobre isso que eu quero refletir e meditar com você hoje. Num texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que trata da unção de um jovem rapaz, cujo nome era Davi. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1 diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. O texto aqui trata do seguinte: não era desejo do coração de Deus que houvesse um rei sobre Israel. O desejo do coração de Deus, depois que Israel conquistou a terra prometida, Josué cumpriu sua missão, morreu, descansou nos braços do Senhor, veio o período dos juízes, homens escolhidos por Deus e mulheres que, durante algum tempo, foram pessoas escolhidas para trazer a direção de Deus para o povo. Dentre eles Gideão, sobre o qual nós já falamos um pouco aqui e voltaremos a falar. Dentre eles Sansão, o homem mais forte que já viveu sobre essa terra e também tem a sua história bastante conhecida, e outros. Passado esse período, o povo de Israel começou a olhar para os outros povos e viu que todos tinham um rei, tinham um monarca, tinham um soberano. Então eles pressionaram, foram até o profeta e insistiram: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei para sermos iguais aos demais povos da terra. Isso entristeceu o coração de Deus, porque Deus queria ser Ele o rei de Israel. Mas, eis aí uma frase que eu aprendi: o grande perigo da oração é ela ser ouvida. Se a gente às vezes ora errado, acaba tendo problemas depois. Porque Deus ouviu o pedido do povo e disse a Samuel que ungisse a Saul rei sobre Israel. Porque no momento em que houvesse um rei, primeiro, um rei humano, seria falho, cometeria erros,
E haveria encargos para o povo, porque o povo teria que sustentar o rei com impostos, com tributos. Mas o povo assim mesmo quis. Então Deus ouviu a voz do povo e determinou que Samuel ungisse Saul. E o poder subiu à cabeça de Saul. E por uma, duas, três, por várias vezes, Saul desobedeceu a Deus e fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, de modo que no versículo que eu acabei de ler, o versículo 1 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Deus diz, basta. Por que você tem pena? Samuel tinha afeto por Saul. E ao mesmo tempo pena dele. E Deus diz a Samuel, por que você insiste em ter pena, sendo que eu já o rejeitei como rei? Já me provi de outro rei. Enche um chifre de azeite e vá até a casa de Jessé, o belemita, ou seja, lá em Belém, porque lá, dentre os filhos de Jessé, já me provi de um rei para reinar no lugar de Saul. Muitas vezes, sabe por que Saul foi rejeitado? Ele se distanciou da presença de Deus. E eu tenho dito desde ontem, de forma muito forte e específica, é a tua presença, Senhor. A presença de Deus é que faz a diferença. Sem a presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Seja ele no curto, no médio ou no longo prazo, mais cedo ou mais tarde, cairemos. Porque o que nos mantém firmes, o que nos mantém de pé, o que nos dá sustentáculo é a presença de Deus. E Saul se distanciou da presença de Deus. Até que Deus disse, basta, basta. E o rejeitou. Queridos, é terrível quando alguém é rejeitado por Deus. Consequência da dureza do seu coração. Saul endureceu seu coração contra Deus. E Deus o rejeitou. E Deus fala com Samuel, fala, vá até a casa de Jessé. E lá você ungirá o novo rei de Israel. E o texto continua dizendo, disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício? Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus já havia escolhido. Deus já escolheu. Deus já fez a escolha dele. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Quando o profeta chega, muitos tremem na base, porque é a palavra de Deus que chegou. E quem não está com a sua casa em ordem, tem medo, tem temor, tem receio quando chega o homem de Deus. Que aqueles homens chegaram, é de paz a tua vinda? Respondeu-lhe ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que começou a acontecer aqui? Depois que sacrificaram, que é a maneira pela qual Deus disse a Samuel que fosse até lá, sem que Saul se zangasse e se irasse, porque Saul não deveria naquele momento saber que já estava sendo ungido o novo rei de Israel. Que ele ainda estava reinando, assentado sobre o trono da nação. O que não duraria muito tempo, infelizmente. Mas Samuel ouviu a voz do Senhor e cumpriu exatamente o que Deus determinara. Foi até lá, fez o sacrifício, santificou-se com aquelas pessoas. Então ele entrou na casa de Jessé
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olhou o moço mais velho, formoso, de boa aparência, forte, apresentável, e disse: certamente, está diante dos meus olhos o novo rei. Porém o Senhor disse a Samuel, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queridos, Deus está de olho. Deus vê todas as coisas. Deus está atento à sua vida. Engana-se quem pensa que Deus não está vendo. Engana-se quem pensa que Deus não está observando todas as coisas e todas as pessoas. A Bíblia fala lá no Salmo de número 139. Vamos fazer um parênteses aqui, que é importante lermos esta palavra. Salmo de número 139, onde a palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso se aplica a você e a mim, ok? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E os conheces, e conheces todos os meus caminhos. Deus conhece todos os seus caminhos, os seus pensamentos, o seu deitar, o seu levantar. E olha o que mais diz o salmista Davi. Versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Queridos, Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E por isso, primeiro, não adianta nos esquivarmos da presença de Deus. Aliás, a presença de Deus deve ser por nós almejada. Devemos buscar mais e mais, procurar ir de encontro a essa presença. Porque a presença de Deus faz a diferença. Então, Samuel ouviu Deus dizer: não é este que eu escolhi. Você está olhando a aparência e eu estou olhando o coração. Quero dizer com isso, Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Deus está olhando o seu coração, o meu coração. E mesmo assim, com muito amor, Ele te convida a andar com Ele, a desfrutar da sua presença. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. E agora? Samuel ali com um chifre cheio de azeite para ungir o novo rei de Israel. Esperando. Olhou o filho mais velho, sempre começava pelo mais velho. Disse Deus: não é este. Passou o segundo: não é este. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu acho que quando chegou o 7º filho, Samuel já foi abrindo o chifre e falou: bom, é esse. Só sobrou esse? Ou será? Agora é um pouco de
Imaginação da nossa parte, tá? Será que Samuel começou a coçar a cabeça assim? Será que eu me enganei? Meu Deus! Agora é o último. Quando Deus falou com Samuel, se você acompanhou a leitura, você vai ver que Deus disse que escolheu dentre os filhos de Jessé o novo rei de Israel. Mas Deus não disse para Samuel quantos filhos Jessé tinha. Quando estavam ali na casa, estavam com Jessé 7 filhos, homens, mancebos, né? Varões. 7. Mas Jessé não tinha só 7 filhos. Samuel não sabia. Deus sabia. Jessé tinha 8 filhos. Homens. Mancebos, varões. Estavam na casa 7. Quando chegou o 7º, que Jessé fez passar diante do profeta e Deus disse não, aí o profeta estava ali abrindo, e agora? Pensa aquela fração de segundo que a gente fica sem saber o que fazer? É plausível imaginar que Samuel ficou meio desorientado. E agora, Senhor? O Senhor me mandou aqui? Jessé não é ele? Eu estou em Belém, ele é o belemita. Eis os filhos dele, o Senhor não quer nenhum desses. Olha só o que diz a Bíblia. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os teus filhos? Olha o que Jessé responde. Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Olha só o que ele disse. O pai: tem o mais moço, tem o menino, tem o pequeno, tem o menor. Mas ele está apacentando as ovelhas. Nem Jessé, o pai, deu importância para o caçula. Mas queridos, Deus escolhe, esse é o tema. Deus escolhe aquele que não é visto pelas pessoas. Não importa se não estão atentando, não estão dando audiência para você. Deus escolhe aquele que não é visto pelas pessoas. Porque Deus conhece o coração. Enquanto os outros estavam ali, Davi estava cuidando das ovelhas. E ele já havia enfrentado e matado um urso, um leão, para defender as ovelhas do pai. No deserto, sendo provado, sendo forjado, seu caráter estava sendo preparado. E Deus estava vendo tudo isso. Deus está vendo você. Não importa se você muitas vezes não é visto pelas outras pessoas. Deus está vendo você. Deus está atento à sua vida. E nesta noite, Ele chama você pelo seu nome. Nesta noite, Ele convida você a andar com Ele na presença dEle. O próprio pai. Tem o menor que está lá no campo cuidando das ovelhas. Quando Jessé soube que o profeta vinha, ele sequer se preocupou em chamar Davi. Mal sabia ele que Deus estava de olho em Davi. Mesmo que Jessé tivesse esquecido de Davi, Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você. Não sei que circunstâncias trouxeram você até aqui, que acontecimentos houveram na sua vida, isso pouco importa. O que importa é que Deus está de olho em você. Deus escolhe aquele que não é visto pelas pessoas. Deus escolheu você. Deus te chama. Nesse tempo de pandemia, de crise, nesse tempo de grandes aflições e provações, Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus te separou. E Deus quer você
para andar com ele. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo agora. Por quê? Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Vamos todos comer comida requentada, mas ninguém toca na refeição enquanto esse menino não chegar. Manda chamá-lo. Eu quero dizer para você nesta noite, marque isto na sua vida, na sua agenda, no seu coração. Deus marcou isso na agenda dele. Marque na sua. Hoje, 15 de junho de 2020, ele mandou te chamar. Ele mandou você comparecer perante ele, porque ele quer revelar a sua presença para você. Esqueça, deixe para lá, deixe em segundo plano todas as lutas que você tem enfrentado nestes dias e atente para o chamado do Senhor. E diz a palavra de Deus que então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor a Samuel, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, eu quero declarar em nome de Jesus. Está o Senhor com o óleo, com a unção, pronta para derramar sobre a sua cabeça. E daquele momento em diante, como foi com Davi, será contigo. E o Espírito do Senhor tomará posse da sua vida. Oh, como é doce essa palavra. Como é poderosa esta revelação. Queridos, basta nesta noite, você e eu, abrirmos o coração, reconhecendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor escolhe aquele que não é notado. O Senhor olha o coração, as pessoas veem a aparência. Ah, se eu não correspondo ao padrão de beleza do mundo, se eu não correspondo ao sucesso profissional ou sucesso empreendedor, financeiro, econômico, se eu não correspondo ao padrão do mundo, eu não vou ser notado. Com Deus não funciona assim. O mundo cria um padrão. Ah, a pessoa se ajustou, se encaixou naquele padrão, vai ser muito notada. Deus não trabalha com o padrão do mundo. Deus usa o seu próprio padrão. E ele, como nós lemos no Salmo 139, ele esquadrinha o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Hoje é noite do Senhor colocar as mãos sobre a sua vida. Hoje é dia, é tempo, é hora, é momento de você ser tomado, do Espírito Santo tomar posse da sua vida. Não importa os padrões. Inclusive, Paulo escreve aos Romanos, e não vos conformeis com este século. Ou seja, não se preocupe, não preocupe-se com a forma deste mundo, com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, hoje é tempo de nós nos transformarmos conforme o padrão de Jesus Cristo.
Pois Ele nessa noite tem te chamado e te escolhido. Ah, Deus escolhe aquele que não é visto pelas outras pessoas. Deus chama aquele que não é notado. Quantas vezes você vê na palavra de Deus, Gideão, por exemplo, sobre quem nós falamos recentemente, voltaremos a falar, ele era o menor na casa do pai dele, e o pai dele era da menor tribo. E ele estava no lagar, malhando trigo, escondido, para que os inimigos não viessem roubar a sua colheita. E o Senhor foi até ele. Nada, nem ninguém passa despercebido aos olhos do Senhor, e o Senhor notou. Eu quero te dizer isso em nome de Jesus na noite de hoje. O Senhor notou a sua vida. O Senhor notou a vida de Davi. Ele olhou o coração de Davi e se agradou. Ele olhou para você e notou você. Ah, mas eu sou mais um. Não. Você é único. Você é única, Vivian. Você é única, Karina. Você é único, Leandro. Você é único, Leonardo. Você é única, Fabiane. Você é única, Dulce. Você é única, Nena. Você é única, Nicleide. Você é único, Alexander. Deus olhou e viu você. Deus olhou e viu você, e olhou o seu coração e chamou você. E quando Ele te chama pelo seu nome. Ele não chama você de fulano. Ele se direciona a você e chama você pelo seu nome. Quando Deus falou com Abraão, Ele chamou Abraão de Abraão, Moisés de Moisés, Jacó de Jacó. Quando Deus fala com você, quando Jesus teve um encontro com Saulo lá no caminho de Damasco, Ele chamou Saulo de Saulo. Quando Jesus se dirigiu a Simão, Pedro, para convidá-lo a se tornar pescador de homens, Ele disse Simão. Ele não chamou Simão de outra coisa, nem de outro nome. Depois Ele mudou o nome de Simão para ser Pedro. Depois Ele mudou o nome de Saulo para ser Paulo. Depois Ele mudou o nome de Jacó para ser Israel. Depois Ele mudou o nome de Abrão para ser Abraão. Ele escreve uma nova história na sua vida. Ele muda a sua história. Ele mudou a história de um pequeno pastor de ovelhas para ser um grande rei na nação do povo de Deus. E eu quero perguntar, você quer que Deus escreva uma nova história na sua vida? Então comece você agora, agendando aí um encontro com Deus. Nesta noite, neste momento, comece você, porque Ele já está com a caneta pronta e com a agenda aberta para registrar o seu nome e para derramar do seu espírito sobre você e sobre mim. Abra agora a agenda do seu coração e escreva neste momento um encontro com Ele. Queridos, doce é esta palavra. Deus escolhe aquele que não é visto pelas pessoas. Ele escolheu você. Não tenha medo. Deus escolheu Josué, sabia? Quando Moisés morreu. Olha só o que Deus fala para Josué. E com essa palavra nós vamos encerrar. Josué teve medo. Era muita responsabilidade levar aqueles 3 milhões de pessoas a conquistar a terra prometida. E olha só o que diz Deus a Josué no capítulo 1 do livro de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa pelo Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha a promessa. Olha a promessa. Quando Deus te chama, Ele já lança a promessa.
Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus renovou a promessa que fez a Moisés, ele renovou a Josué. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Olha que palavra poderosa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Oh, glória a Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí vem o comando. E esse comando serve para mim. Esse comando serve para você. Ser forte e corajoso. Lembra que nós falamos há pouco? Coragem para viver os sonhos de Deus. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Isso está no capítulo 1 do livro de Josué. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E por fim Deus termina dizendo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós já chegamos aqui no limite do nosso tempo. E eu quero te dizer, Deus te escolheu. Você tem coragem para viver os sonhos de Deus? Queridos, Ele escolhe as pessoas, aqueles que não são vistos pelas pessoas. No seu modo de ser, Ele olhou para você. Ele olhou para mim. Ele olhou para nós. Muitos não olharam para nós. Mas Ele olhou. E o olhar de Deus vale mais do que o olhar de qualquer homem. Que Deus te abençoe. A ordem é avançar. E para concluir, eu quero te dizer o seguinte. Preste atenção. Escute bem o que eu vou dizer. Deus tem planos para a sua vida que vão muito além do que você é capaz de imaginar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Basta que você tome posse e diga: Senhor, eu quero. Eu quero. Eu quero a tua presença. Escreva aí. Fale se você pode falar onde você está. Eu quero a tua presença. 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 Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo carinhoso. Entre nas redes sociais, curta a nossa página no YouTube, nosso canal, inscreva-se para receber as notificações, curta a nossa página no Instagram, no Facebook, envie essa live para outras pessoas que, assim como você, poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Quem está comigo há mais tempo sabe que a gente não levanta aqui bandeira de rótulo, de nome, de igreja, de nada disso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus basta. Deus te abençoe. Um forte abraço.
Um beijo carinhoso. Fique com Deus. Amanhã temos um novo encontro marcado nesse mesmo horário, às 22 horas, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Até lá, um forte abraço. Deus te abençoe.